Vamos ver o método sintético de silabação. Bom, o método de silabação entrou no Brasil na década de 80, cuja proposta original seria para a alfabetização de adultos, mas acabou sendo adaptado para crianças. O MEC, na época, cancelou o uso da tal cartilha anterior e passou a usar essa, que é o método Paulo Freire, né? E hoje o que a gente vê? Como é para adultos e foi usado para criança, muitas crianças alfabetizadas por esse método apresentam dificuldades com a expressão linguística, com a interpretação de texto, com a correção gramatical. Esse método começa pelo levantamento do universo vocabular do aluno. Aí você percebe como é que eles falam, a conversa deles, e vai selecionando as palavras mais conhecidas por eles, e o ensino passa a ser baseado na cultura deles. Então, normalmente se iniciava com um universo de 18 a 23 palavras-chave, que seriam as geradoras da aprendizagem, e juntava-se a elas essas palavras da cultura da criança. E assim tem início o exercício da aprendizagem. Para adulto é ótimo, mas para criança, mais foi usado. Adaptando-se de uma forma ou de outra, foi usado. Teve gente que adaptou de uma forma tão perfeita, misturou com a anterior, e que a alfabetização foi perfeita. Mas seguindo rigorosamente, eu acredito que tenha sido um fracasso. Cada uma dessas palavras passava a ser estudada por meio de divisão silábica. Então você pegava aquela palavra que o pessoal já conhecia, aí você ia da palavra para a sílaba, da sílaba, era justamente ao contrário, da sílaba para a letra. A divisão silábica era estudada da mesma forma que aquele método tradicional, só que da forma inversa, né? O que nós temos observado nos métodos de outros países é que esse procedimento da linguagem cultural para a estrutura da palavra ocorre o que eu havia percebido, que é eficaz, bastante eficaz para a alfabetização de adultos, mas não para a alfabetização de crianças. Então, nesse método, parte-se das palavras conhecidas, analisa-se sua formação silábica e, a partir de cada sílaba, aprende-se o seu desdobramento com a troca das vogais. Por exemplo, você parte da palavra tomate, tá? Aí você analisa as sílabas to-ma-te. Cada sílaba, agora, você mudando a vogal, vai compondo a família silábica. Ta, te, ti, to, tu, o, ma, me, mi, ma, mu, mu, e assim por diante. As palavras desconhecidas, então, passam a ser integradas à aprendizagem usando as famílias silábicas que já foram estudadas. Algumas das dificuldades que a gente tem encontrado nas pessoas que, quando crianças, foram alfabetizadas por esse método, é o desconhecimento, por exemplo, da sequência das letras do alfabeto. Da mesma forma que na aprendizagem numérica apresentam dificuldades imensas no conhecimento da tabuada. Aí vem o método analítico global. Esse método foi proposto por Nicholas Adam e tem como justificativa uma metáfora criada por ele mesmo, dizendo que quando se apresenta um casaco a alguém, você mostra o casaco todo ou mostra só a gola, depois o bolso, depois o botão, etc. Aí ele diz que é dessa forma que a criança aprende a falar. E, portanto, tem que ser dessa mesma forma a sua aprendizagem para ler e escrever. Tá? Discordo, tá? Mas cada um de nós tem que analisar. Nós, segundo ele, devemos partir sempre do todo, ou seja, do conjunto, para mais tarde decompor esse todo em partes, e aí sim. Bom, fazendo assim, segundo ele, a criança aprende a ler e não a decifrar o que está escrito. Tá? Aí a criança vai encontrar significados mais afetivos nas palavras e vai ter mais efetividade na aprendizagem. Tá? Os críticos ao seu método analítico afirmam que a criança precisa conhecer a unidade mínima da palavra para reconhecer a palavra com mais propriedade. O método analítico, então, divide-se em quê? Esse método, né? Primeiro é palavração. Essa parte é o estudo das palavras sem a necessidade de decompor em sílabas. Assim que a criança reconhece a palavra, propõe-se que sejam formados pequenos textos com elas. Depois vem a sentenciação. Nessa parte, propõe-se às crianças que elas construam orações de acordo com seus interesses pessoais ou interesses do grupo. Só depois que essas orações são construídas é que ela vai sendo decomposta em palavras e depois em sílabas.
Outra parte é o conto, partindo de pequenas histórias. Tá? Depois de entendido o seu conteúdo, decompõe-se os textos em partes menores, como as orações, as expressões, as palavras, e por final a gente acaba chegando às sílabas. Esse método assemelha-se em parte ao de Paulo Freire, que é mais indicado para adultos do que para crianças. Tá? Agora vamos ao método sintético fônico. Esse eu considero hoje um dos melhores, mas é bom vocês compararem ele, quando forem utilizar, com o primeiro, que é o antigo, que era utilizado aqui no Brasil. O método é considerado hoje o mais eficaz do mundo, segundo estudos científicos feitos nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Dinamarca, Alemanha, um monte de país. Ele dá ênfase aos sons das letras em vez dos seus nomes, quando as crianças são incentivadas a pronunciar o som de cada letra uma por uma. As crianças aprendem que esses sons podem ser modificados quando essa letra vem antes de alguma outra, como no caso do C, cujo som é um antes de A, O ou U, mas muda quando vem antes de E, I. Né? É um K, K quando vem antes de A, O, U e é um S, S quando vem antes de E, I. Em seguida, elas aprendem a correspondências entre os sons e as letras mais simples até as mais complexas, para combiná-las em seguida. Esse é o mais eficaz. Vamos ver alguns é o considerado, né, mais eficaz. Vamos ver alguns dos seus detalhes. Os componentes essenciais do processo de alfabetização, segundo esse método, é o ouvir de forma a construir o entendimento correto daquilo que se ouve. Depois, o conhecimento alfabético, fluência da leitura oral, desenvolvimento do vocabulário, compreensão de textos e produção escrita. O ouvir é realmente importante para todos os métodos. Então, o que eles falam do ouvir é importante de forma geral, que é a formação da consciência fonêmica, aprendendo os sons de cada letra, que são os fonemas, né? A relação entre a letra e o som, a diferença no som da letra quando antes de algumas vogais específicas, como nós falamos, o C antes do A, o C antes do E. E essa etapa que também tem uma ajuda fantástica para descobrir deficiências, porque o professor, nessa etapa, ele tem como identificar dificuldades de audição. É bom fazer exercícios para que os alunos digam de onde vem o som, quem está falando, que aí vê o timbre de voz, né? A outra parte dessa metodologia é a consciência das palavras, conscientização. Né? Nessa etapa, a criança se acostuma com as palavras mais comuns na formação das frases, iniciando com frases bem simples até frases maiores e mais complexas. O uso de objetos correspondentes a essas palavras, a gente botar lá uma caixa, botar um boneco, coisa assim, ajuda bastante o entendimento, principalmente para crianças autistas, disléxicas e com outras síndromes ou transtornos. Outro ponto desse método é a consciência das sílabas. Tá? Em seguida, a análise das sílabas e seus sons, que mostra que palavras são compostas por sílabas, cada uma delas pode formar nossas palavras e assim por diante. Aí nós podemos usar o quê? Um monte de cartão com sílabas. Aí as crianças recebem aqueles cartões, montam as palavras com aquelas sílabas. Depois o professor diz, e agora que você tem essas sílabas todas, você pode formar quantas outras palavras? Aí começa aquela mistura na carteirinha, formando outras palavras com as sílabas. Então é um joguinho fantástico que esse método permite. Né? Reforça o significado das sílabas na composição de todas as palavras. Aí vem a consciência das aliterações e das rimas, que também é super importante. Rimas, embora hoje praticamente não se use, né? O que mais a gente vê de poema, poesia sem rima nenhuma. A conscientização das sílabas já se permite incluir a conscientização das aliterações, que o que é a aliteração? É o mesmo som inicial das palavras, tipo maca, mato, etc. E das rimas? Os sons parecidos no final. Queijo, beijo, amor, dor, sabor, coisa assim, né? Que a gente sabe. Sabia, pelo menos, né? Hoje a gente não sabe se sabe. E vamos ver a análise individual dos sons também. Então é interessante que esse método, ele reforça a ideia de que você pega uma palavra e manda a criança falar o som da primeira letra
Então, foca. Aí ele fala e termina com o quê? Foca, né? Então, é interessante porque a criança fica distinguindo realmente qual é o som de cada letra e qual é o som do fonema, né? A união dos sons para formar palavras é outra coisa reforçada. Então, você pegar o som de uma letra, o som de outra letra, o som da outra letra formando a palavra. Isso faz com que a criança, segundo as pesquisas, tenha uma compreensão da linguagem perfeita. E também a mesma coisa, pegou as letras para formar uma palavra, pegou uma palavra e destrincha ela nas letras que ela tem, né? E feito isso, você pega uma palavra, aí substitui uma letra, mostrando que a palavra muda de significado, né? Mala, você trocou o M pelo S, vira sala, né? Trocou esse S pelo F, vira fala. Então tudo isso é bacana porque a criança vai ficando empolgada, aquilo é engraçado, é interessante no método, né? Agora, uma das coisas que esse método explica e determina é o seguinte: pré-escola não se alfabetiza. Isso é uma coisa que eu tenho me batido para mostrar isso para todos os pais. Os pais adoram tirar o filho da pré-escola que não alfabetiza. E ao contrário, a pré-escola não é para alfabetizar. É para apresentar de maneira sistemática, isso sim, as letras e os seus sons, mas não é para alfabetizar. Quando a gente na pré-escola mostra letra, som, etc., se preparar para a alfabetização, que é isso que a gente tem que fazer, porque só vai começar a alfabetização, só deveria começar no primeiro ano. Tá? Aí no primeiro ano sim, é que se inicia a aprendizagem das regras ortográficas, começando pela nomeação das letras e relação entre letra e som. As características específicas dos nossos idiomas vão aparecer agora, tá? Como nós falamos sobre a mudança de um som de uma letra quando é acompanhado de alguma específica, como o C de casa e o C de cebola, por exemplo. E é considerado eficaz a leitura do som da letra sozinha e logo depois dela junto com a letra seguinte. Tá? Vai montando nas redes neurológicas da criança toda uma memória linguística importante para o desenvolvimento da própria inteligência da criança. Surge aí também a leitura de palavras com sinais ortográficos, como acento agudo, acento circunflexo, tio, etc. Aí vem uma parte também super importante, que é do vocabulário, a adjetivação e categorizações. Lógico que mostrar o uso das palavras iguais com significados diferentes aumenta ainda mais o vocabulário da criança. Tá? Na aprendizagem das frases, vem a aprendizagem das palavras seguidas por verbos, por exemplo. Aí você põe a palavra, um substantivo, põe um verbo dizendo agora, a gente já sabe a ação que aquela palavra vai tomar, porque a gente colocou um verbo aqui. Por exemplo, o índio nasceu. Então, o substantivo era índio. E aí a gente botou o verbo, o índio nasceu. Então, nasceu, aconteceu o nascimento, né? Aí, aos poucos, a gente vai inserindo algumas palavras, adjetivando o original e dando uma característica específica. Aí, por exemplo, a gente, em vez de falar só índio, faz qual é a etnia dele. O índio caingangue nasceu. Pronto, você já tem uma... Aí a criança já vai se empolgando. Nossa, é mesmo, a gente já vai conseguindo fazer uma frase mais bonita, mais completa, né? E aos poucos a gente vai somando mais componentes da frase para definir melhor o evento. Por exemplo, o índio caingangue nasceu na aldeia. Pronto, a coisa vai se completando aos pouquinhos, sem o atropelamento de vir de cima para baixo. No meu modo de entender, esse é o mais perfeito. Em seguida, nós temos que, obviamente, treinar nas crianças a fluência na leitura. A evolução do processo precisa de exercícios de leitura para isso, porque aí você libera a criança daquela necessidade de decodificação. Ela presta atenção no conteúdo e no seu significado. Aí tem que fazer leituras repetidas, né? Então, você pode fazer com isso o quê? Leitura compartilhada, leitura em dupla e até leitura independente, mas hoje teria que ser independente, né? Cada um na sua casa, se bem que tendo pai, mãe e irmão pode fazer compartilhada ou em dupla. E outra coisa interessante agora é o seguinte,
o que o professor alfabetizador precisa ter como diretriz da sua vida profissional. Então vamos elencar as coisas mais importantes que eu considero aqui. Primeiro, vamos que ele tenha que escolher um método de alfabetização. Ou até que já tem o método, mas que a escola determinou aquele método, etc. O que cabe ao professor, então, agora? Ele precisa fazer várias análises. Primeiro, ele precisa analisar se o método que ele escolheu ou que vai ser obrigado a usar garante que a criança vai ter desenvolvido o conhecimento do alfabeto, dos nomes das letras, dos sons das letras, e se com isso ele terá o domínio da sequência alfabética. Então isso é importante, porque se não garantir isso, é bom a gente alterar alguma coisa. Segunda análise. Vamos analisar se o método garante o desenvolvimento da habilidade da leitura, da soletração e da consciência fonêmica. Se não garantir, vamos modificar. Terceira análise. Analisar se o método estimula a fluência na leitura e a interpretação de texto. Se não garantir, vamos alterar. Então, com isso, nós estamos usando um método que a gente descobriu lá, que é o que vai ter que ser usado ali, mas nós estamos realmente garantindo tudo isso. Porque depende de nós, professores. Nós podemos mudar um monte de coisa na forma como a gente está ensinando, desde que seja para o bem, né? Ou seja, para nós termos uma eficácia naquilo que nós fazemos. E nada melhor do que chegar em casa e dizer, nossa, garanti a aprendizagem dos meus alunos. E tem outra coisa também muito importante do professor alfabetizador. Se ele receber na sua classe, né, aluno com dificuldade específica de aprendizagem, o que ele vai fazer? Sair desesperado dizendo que não aprendeu nada sobre isso, perguntar se tem laudo médico, etc. Negativo. Nós é que temos que fazer alguma coisa. O que a gente precisa fazer? Primeiro, vamos pesquisar se já tem alguma metodologia específica apropriada para aquele distúrbio, aquela síndrome, aquele transtorno, aquelas características que você está vendo ali. Ah, não sei identificar. Sabe sim. Nós temos que aprender a identificar todos esses transtornos. Tá? E nós sabemos ler, né? Então basta a gente pesquisar na própria internet, com as associações de autista, de dislexia, de descalculia, tudo isso. Bom, caso não, a gente pesquisou e não viu metodologia pronta para nada disso, então o que a gente vai fazer? Vamos criar. Então vamos analisar as habilidades do aluno para, a partir dessas habilidades, nós adaptarmos a nossa prática às características cognitivas, intelectuais e comportamentais daquele nosso aluno. Mas tem mais uma coisa importante para fazer, porque nós estamos lidando com uma coisa nova, não é isso? Então é importante registrar todas as alterações que a gente fez, todas as atividades que nós criamos, especificando os resultados alcançados. Para quê? Para nós criarmos conhecimento e publicarmos esse conhecimento para divulgar para os outros. É assim que o professor alfabetizador passa a ser também um pesquisador e um divulgador de conhecimento. Então, se nós fizermos exatamente esses detalhes que eu falei por último aqui, esse professor alfabetizador vai fazer a diferença.